A participação de um engenheiro é fundamental em qualquer obra. Ele é responsável pelos laudos técnicos que comprovam a segurança do empreendimento. Toda obra de construção precisa de engenheiro licenciado pelos órgãos competentes. Junto com uma equipe técnica, o profissional comprova que a construção tem segurança. Mesmo com o laudo técnico, a empresa contratante tem responsabilidade objetiva, ou seja, ela responde civilmente por qualquer dano causado pela obra. A empresa com o cliente, ela sempre vai responder civilmente. Não quer dizer que ela vai responder criminalmente, porque criminalmente eu preciso imputar ao profissional responsável técnico. Já no caso do engenheiro, é necessário provar que o dano foi causado por erro ou falha na avaliação. O engenheiro que assinou o laudo responde civil, criminal e técnico-administrativo. No caso da tragédia em Brumadinho, Minas Gerais, 3 engenheiros da Vale e 2 contratados terceirizados foram presos temporariamente em São Paulo e Belo Horizonte para prestar esclarecimentos. Os investigadores querem saber se os documentos que atestavam a segurança na barragem foram obtidos por meio de fraude. As informações do início ao fim da obra são documentadas no ART, Anotações de Responsabilidade Técnica, uma forma de o engenheiro demonstrar o trabalho realizado. O profissional ele confia nas informações técnicas, da sua equipe, só que obrigatoriamente ele tem que ir a campo para poder atestar realmente se o laudo tem veracidade e, consequentemente, produzir uma prova bem elaborada. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora aqui no estúdio com o advogado Nelson Buganza. Boa tarde, obrigado pela participação. Obrigado, doutor Nelson, mais uma vez para falarmos a respeito desses assuntos ligados a essa questão específica de hoje, que é a participação do engenheiro, que tanto deve emitir um laudo com relação a uma residência, quanto com relação a grandes barragens, como é o tema que nós temos acompanhado agora. Sim, é uma tristeza, né? Nós temos que nos compadecer com essa situação, que realmente há 3 anos atrás estivemos aqui e a história se repete novamente. A participação dos engenheiros é fundamental e eles devem realizar o laudo porque eles concorrem também no caso de dano, a culpa também será partilhada solidariamente com esse engenheiro. Doutor Buganza, por que é tão difícil monitorar e fiscalizar barragens no Brasil? Olha, nós temos que ter, primeiro em mente, as estatísticas, né? Olha, o país é grande. Nós temos em torno de 24 mil, mais de 24 mil barragens. Importante destacar. Dessas, vejam só, 3.386 há algum risco de dano. Vejam só. Vamos pegar só o caso da Vale. A Vale possui 204 barragens, todas elas de alto escalonamento, ou seja, barragens ultrapassadas, que já detêm algum risco de uma forma ou de outra. Uma chuva, ou seja, a Vale precisa, digamos, eu diria até uma expressão que ela precisa se atualizar. Mas ela anunciou ontem, o diretor-presidente, que pretende acabar com essas 204, mas demorou. E quantas tragédias nós teremos que passar mais para que isso ocorresse? Agora, doutor, estamos falando, o tema atual é em relação à questão das barragens, que é extremamente importante. Mas nós temos queda de prédio, queda de viaduto. Há uma cultura de não fiscalização ou há uma incorreção técnica na hora de fazer essas construções no Brasil? Olha, a primeira colocação sua, com certeza, é a que vai de encontro ao problema. Nós não temos uma fiscalização precisa, uma fiscalização correta. Basta lembrar que quantos fiscais possuem as agências? Olha, nós temos a ANEEL, a Agência Nacional de Mineração, recentemente criada, era o antigo DMPM, e nós temos também uma outra agência que é a ANA. Olha, só essas 3 agências, elas têm responsabilidade por cerca de 796 barragens.
Quantas foram fiscalizadas o ano passado? Eles só possuem 40 fiscais. Não dá, é humanamente impossível. Humanamente impossível. E todas com 30 anos em média de E construção. todas com 30 anos ou mais de construção. Ora, nós não temos... realmente é a falência do material humano no serviço público. Estamos vivendo essa situação. E até quando vamos pagar esse preço? Mas fico alerta para mudar esse cenário, o senhor acredita agora, bons ventos? Olha, se não mudarmos isso, o país vai acabar, pelo menos Minas Gerais. Eu só queria colocar um dado que é importante. Só Nova Lima fica na Grande Belo Horizonte, é uma grande cidade da Grande Belo Horizonte, são 18 barragens. Ouro Preto, que é considerado patrimônio mundial da humanidade, nós temos 14 barragens em Ouro Preto, barragens de rejeitos. Aqui, vizinho, Paracatu, nós temos uma barragem também com problemas, com possibilidade de dano emergente. Ou seja, até quando nós vamos permitir esse tipo de situação? Uma fiscalização deficiente, uma situação que não funciona, empresas grandes que têm condição. A Vale é uma empresa mundialmente, é uma empresa transnacional. Nós chamamos de empresa transnacional. É uma empresa com atuação em diversos países do mundo. Que fica o alerta aí para a gente mudar esse cenário, né? Nelson Buganza, obrigada mais uma vez pela participação. Eu é que agradeço. Muito obrigado.